em tua grandiosa presença, Senhor. E eu venho te pedir permissão para que eu possa falar um pouco sobre a tua palavra, Pai. Que não venha ser eu, mas que possa ser o teu Santo Espírito me usando em nome de Jesus. E como já foi falado, o tema de hoje é o mover da fé. E a fé é um elemento indispensável para quem deseja viver para Deus. Porque a fé, ela torna o cristão mais forte, capacitando-o a suportar as adversidades e equipando-o a viver uma vida que agrada ao Senhor. A gente pode ver exemplos de fé na Bíblia, como a mulher do fluxo de sangue, que vem se encontrar em Marcos, capítulo 5, versículo 25 ao 29, que vem falar que aquela mulher já havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue, a qual ela gastava com remédios, a qual ela gastava com médicos e nunca tinha achado a cura, e ela nunca tinha se curado daquela enfermidade. Mas o que foi que ela fez? Quando ela ouviu que Jesus estava passando por ali, ela usou a fé dela. Ela não olhou para o tamanho da multidão, ela não olhou para a quantidade de pessoas que estava arrodeando a Jesus. Mas o que foi que ela fez? Ela falou: se tão somente eu tocar nas vestes deles, eu serei curada. Então, a fé daquela mulher foi impressionante. Por quê? Porque acredito que se fosse cada um de nós naquele tempo, a gente olharia para o tamanho daquela multidão. A gente olharia para a quantidade de pessoas que estavam rodeando ao Senhor, e o que faria? Geraria dúvida dentro de nós. Ah, mas eu não vou conseguir chegar até Jesus. Ah, mas eu não vou conseguir ser curada. Muito pelo contrário, o que foi que aquela mulher fez? Ela determinou o milagre dela, ela determinou a cura dela. Ela não olhou para o problema, ela não olhou para a dificuldade, ela apenas olhou para aquilo que ela desejava. Ela apenas colocou a fé dela em ação e foi até Jesus, e naquele momento ela foi curada. A gente também pode ver outro exemplo, que é sobre o cego mendigo, que vem se encontrar também em Lucas, capítulo 18, versículo 35 ao 43. A gente pode ver que aquele homem, ele não enxergava, mas a partir do momento que ele ouviu que Jesus estava passando por ali, também gerou uma fé dele, de clamar ao Senhor. Então ele começou a clamar em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais a multidão mandava ele se calar, mais ele clamava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por quê? Porque ele sabia que ele iria ser curado, porque ele estava usando a fé dele naquele momento. Então, irmãos, por isso que é bastante importante a gente ter fé. Por isso que é bastante importante a gente usar a nossa fé. Ah, mas como eu adquiro a fé? Como eu faço para ter fé? A nossa fé, ela é aumentada, ela é adquirida a partir do momento em que começamos a ler a Bíblia e deixamos que a palavra de Deus tenha influência em todo o nosso fé, em todo o nosso ser. E quando a nossa fé aumenta, conseguimos ver muito mais além do que é natural. Vemos o sobrenatural de Deus em ação. Então, irmãos, aqui está o segredo de como a gente adquire fé, de como a gente aumenta a nossa fé. É lendo a palavra do Senhor, é lendo a Bíblia. Por quê? Porque a partir do momento em que a gente abre a palavra do Senhor e que a gente começa a ver os milagres que o Senhor ele fez naquele tempo, a gente começa a ver: ah, se o Senhor ele ressuscitou um morto, então por que ele não pode me curar? Ah, se o Senhor ressuscitou um morto, essa enfermidade para o Senhor não é nada. Então ali começa a gerar uma fé dentro de nós. Então, a partir do momento em que a gente vai lendo e lendo a palavra do Senhor, a gente começa a perceber que se o Senhor ele libertou o endemoniado, a gente começa a perceber: se o Senhor ele libertou esse endemoniado, que muitas pessoas já achavam que não tinha mais jeito, então o Senhor ele também pode tirar o meu filho da droga, o Senhor ele também pode tirar a minha filha da prostituição. Então, a partir do momento ali, começa a gerar uma fé. Então, irmãos, é por isso que é bastante importante a gente ler a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor
vai estar escrito os milagres que o Senhor ele fez. E o Senhor, ele não só fez milagres naquele tempo, mas o Senhor, ele também faz milagres no presente. Porque a gente pode olhar para a nossa vida, a gente pode olhar os milagres que o Senhor ele fez na vida de cada um de vocês. Muitas pessoas curadas de câncer, muitas pessoas libertas das drogas, muitas pessoas libertas da prostituição, muitas pessoas libertas da depressão. Então a gente pode olhar para cada um de nós e a gente pode ver o tamanho do milagre que o Senhor ele fez na nossa vida. Então, irmãos, o que o Senhor vem falar para cada um de nós nesta noite é que a gente deve ler a palavra dele, é que a gente deve buscar ter intimidade com o Senhor, a gente deve buscar cada dia mais se aprofundar na palavra do Senhor. Por quê? Porque a partir dali começaremos a adquirir fé, começaremos a aumentar a nossa fé. Então, quando surgir o problema, quando surgir a dificuldade, a gente não vai olhar para isso, a gente vai olhar para o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque temos fé de que aquele problema para o nosso Deus, ele não é nada. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é maior do que a enfermidade. O nosso Deus, ele é maior do que o problema. O nosso Deus, ele é maior do que todas as coisas. Então, essa é a minha palavra, agradeço a minha oportunidade em nome